Fala galera! Atacante de peso não foi relacionado para o clássico Flamengo e São Paulo. Veja isso. O Pedro não está relacionado para o jogo de amanhã. O Pedro não está fora da relação do Flamengo para o jogo de amanhã. Será que o Boto ganhou a parada? Então, até o Guilherme passou a notícia aqui pra gente no WhatsApp e aqui eu vejo também no GE que a comissão técnica está insatisfeita com a participação do atacante nos treinos, né? Então o Pedro também, aí por opção da comissão técnica do Flamengo, não está relacionado para o jogo de amanhã entre Flamengo e São Paulo, né? A informação que acaba de sair aqui no bate-pronto da Jovem Pan: Pedro não foi relacionado para o jogo contra o São Paulo neste sábado às 4 horas da tarde. E como trouxe aqui o Bruno Prado, informação do nosso Guilherme Silva, é por opção técnica. Por opção técnica, a comissão do Felipe Luiz não está satisfeita com o desempenho do Pedro nos treinos. E olha, tudo que o Flamengo passou aí nas últimas semanas, essa história do Boto, a gente trouxe tudo aqui na programação esportiva da Jovem Pan. Agora, essa informação da comissão técnica do Flamengo que tira o Pedro do jogo contra o São Paulo. Piperno, Flávio e Bruno Prado. No caso do Pedro, eu não consigo entender o que está havendo. Tudo bem, o técnico do Flamengo pode pensar o futebol de uma outra forma, preferir um jogador de uma outra característica, mas espera lá. A gente está falando do Pedro, um jogador que até o momento da contusão era um jogador de seleção brasileira, um ótimo atacante para os padrões do futebol brasileiro. Então, mesmo que o Flamengo não queira, não imagine que o Pedro seja a solução ideal, o fato é que deixar de usar o Pedro não me parece ser algo inteligente. Flávio Prado tá aí. Pedro fora dos relacionados da partida contra o São Paulo neste sábado no Maracanã por opção técnica. O Flamengo não conta com o atleta para o jogo deste sábado por opção técnica. A comissão do Flamengo não está satisfeita com o desempenho do Pedro nos treinos. É a informação que acaba de chegar. Eu acho o Pedro um jogador muito útil. Entendo que ele e o Arrascaeta, para jogarem juntos, precisa de uma adaptação muito boa. E pela metodologia de trabalho do Felipe Luiz, não é tão simples de fazer. E talvez essas declarações, essa coisa toda, o Pedro está disponível e tal, pode ter mexido com a cabeça do jogador, que também fala assim: peraí, se eu não sirvo, então, né? Não sei. Precisaria conversar, precisaria ver o lado. Não sei como é que foi o treino. Estou dizendo que não foi um treino onde ele chamou a atenção. Eu acho o Pedro um jogador de um nível muito alto. Eu entendo que ele tem lugar em qualquer time do Brasil, inclusive no Flamengo. Mas é claro, a gente não acompanha os treinos do Flamengo para saber se a opção foi correta ou não. Mas também não acho que ninguém abriria a mão do jogador do nível do Pedro assim, né, gratuitamente. Até porque se o Flamengo tiver dificuldade nesse jogo, vai ter uma encheção de saco muito grande lá. A gente conhece tudo do Flamengo. Você imagina o pilhado aqui se o Flamengo perder do São Paulo, né? É uma baita mala. Já começa a nossa mala mais próxima aqui. Aí vai começar aquela malaiada toda, né? Então, sei lá. A relação ficou muito turbulenta nos últimos dias entre o jogador e o clube, porque de repente o Pedro acordou e foi colocado à venda. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. O Flamengo, na troca de mensagens que o Mauro César trouxe, o Flamengo deixa claro ali, a pessoa do Flamengo, que há o interesse na venda do jogador, fala até em valores. Então o atleta simplesmente acordou, viu lá a informação e deve ter cobrado alguma coisa, o staff dele deve ter cobrado internamente o Flamengo. Agora chega essa nova notícia, né? E quantos jogos será que o Pedro já fez pelo Campeonato Brasileiro? Esse dado eu não tenho. Não sei, eu tentar pegar aqui. Porque... Bom, enfim, numa dessas, se o Flamengo, o jogador, chegar à conclusão de que o ciclo dele no Flamengo chegou ao fim... Já fez 8 jogos. Então também não pode. Então não pode. Então realmente é mais estranho do que eu imagino. Se ele fosse, se ele tivesse ficado fora, já pensando em alguma futura negociação, ok. Enfim, continuaria discordando dessa opção, mas eu até entenderia. Uma saída pragmática, né? Mas nem isso se aplica, então. Né? O Flamengo venderia o Pedro no mercado brasileiro? É um riscão, hein? Reforçar um Palmeiras da vida. É um risco considerável, né? Bastante. Não tinha aquelas
triangulares que o Palmeiras fazia no tempo lá da Parmalat. Então, mandava lá pro Juventude, né? Alguém compra lá, o Juventude vai lá e o Palmeiras pega no Juventude. Que a gente tá falando do Palmeiras porque o Palmeiras já se interessou pelo Pedro, já fez uma proposta pelo Pedro. É quem pode pagar também, né? Acho que agora o Palmeiras é meio carta fora do baralho. Pois é, já contratou o Vitor Roque. John Textor levar lá para substituir Igor Jesus. Essa é uma possibilidade. Essa é uma possibilidade boa. E para te posicionar nessa história toda, é importante a gente registrar aqui no microfone da Jovem Pan o seguinte: Felipe Luiz e os auxiliares estão insatisfeitos com a participação do Pedro nos treinos. Seu staff viveram aí com o Flamengo nos últimos dias, mas também fez cobranças. A informação até que o pessoal do GE está trazendo agora. Nessa conversa também houve tom de cobrança ao Pedro pela questão física. Flávio Prado, Piperno e Bruno Prado. Isso é culpa do Fluminense. O Fluminense não ganha da Inter de Milão, estava tudo certo. Quando perdeu da Inter de Milão, quando ganhou da Inter de Milão, o Fluminense passou, virou, começou a fazer fuzuê, aí o Boto cria problema, e o Pedro não treina, não sei o quê. O Flamengo conseguiu gerar uma crise depois disso aí. Estava tudo calmo, né? É igual o Corinthians, estava tudo bem até disputar jogo internacional. É a mesma coisa. Quando o Fluminense ganha da Inter de Milão, pô, como é que pode? Aí o Fluminense chega até a semifinal. Aí começa a gerar esse tipo de coisa. Um jogador como o Pedro, claro que o jogador tem que ter respeito por hierarquia, tudo bem e tal. Mas ele não pode ser, né? Estamos querendo uma proposta para tirar, para nos livrarmos dele. Afastado por falta de condição técnica. Esquisito, né? Se o jogador não serve, assim, põe no mercado. Acho que não vai ter muita dificuldade para vender, não. Não vai mesmo. Isso que foi colocado aí do Textor, fazer uma compra, acho que compra imediatamente. Eu acho que não é um jogador que pode ser perfeito. Não, ele tem. No Brasil não dá, né? O brasileiro não pode jogar. É Série A. Põe no time da Bélgica lá que ele tem. Por enquanto, aí depois ele volta, né? Enfim, eu respeitaria mais um jogador com esse nível, com esse porte, com essa história no Flamengo. Não, e Mauro César trouxe aqui a informação, a conversa dele com o integrante do departamento de futebol do Flamengo, que coloca até valor, né? Falou em 15 milhões de euros pelo Pedro. É um valor comprável, hein? Porque esses times da série, esses times menores da Inglaterra, isso aí é um valor que para eles é muito tranquilo de fazer. O Palmeiras trouxe o Sousa por 14. Só que nessa conversa, o integrante do departamento de futebol, pelo que a gente acompanhou, disse que, assim, o ideal seria vender por 15 milhões de euros, mas não sei se vai chegar essa oferta. Por que será que o Pedro não foi relacionado para esta partida? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Você concorda com o que os jornalistas estão falando? Será se tem alguma coisa a ver com aquilo que o Mauro César Pereira falou alguns dias atrás? Deixe a sua opinião nos comentários.